Bom, agora você vai aprender uma coisa que você vai usar mais tarde, tá? Bastante, que é o data binding. O que seria o data binding? Seria você pegar uma variável qualquer do seu sistema, certo? Qualquer variável, então você, sei lá, você pega uma variável, cria uma variável aqui, normal, certo? E você pode exibir essa variável de forma dinâmica dentro do seu template. Quer saber como? Vamos lá, vou dar um exemplo que você vai entender, certo? Digamos que eu queira que, sei lá, a, digamos assim, a descrição de uma página seja dinâmica. Então eu coloco aqui, ó, posso criar uma variável chamada descrição e aqui dentro eu coloco uma desc dinâmica, certo? Legal. Como é que eu faço para passar essa variável para minha view HTML? Como é que eu faço para usar uma variável dentro do HTML? Porque muitos sabem que o HTML não é, digamos assim, na prática, uma linguagem de programação. Apesar de existirem teorias que comprovam que ela é. Mas vamos ficar na prática, né? O HTML na prática não é uma linguagem de programação. Então, como é que eu faço para exibir uma variável nela, se ela não dá suporte a variáveis? Bom, o Django faz essa mágica para a gente. O parâmetro, a função render, quer dizer, ela aceita um terceiro parâmetro, que é o que permite com que você envie variáveis, certo? Para os seus templates HTML. Então, por exemplo, para passar esses parâmetros, você vai usar essas chaves aqui. Vai dar um nome para você usar lá no template. Por exemplo, eu vou dar o nome 10 e vai dizer qual dado o 10 vai carregar. No caso, ele vai carregar a variável descrição, certo? Agora, basta eu vir no meu template HTML, ó, veja que eu estou passando essa variável para o template home. Então, eu vou lá no template home e aqui, ó, simplesmente, como é que eu faço para chamar a variável 10 lá no template home? Você vem aqui, abre duas chaves dessa forma e chama a variável 10. Vou até colocar no H1, certo? Para você ver. Você pode usar HTML misturado, etc. Nada te impede disso, certo? Então, H1, tá aí, ó. Agora, quando eu vier aqui e entrar na página home, na página contas, olha só, uma desk dinâmica. Se eu edito isso aqui e coloco, por exemplo, o seguinte, se eu coloco, por exemplo, aqui nessa variável, canal code flix, por exemplo, ele altera dinamicamente, olha que legal. Como é que isso aqui funciona? Bom, o Python, o Django, ele usa meio que uma diretiva de pré-processamento. O que acontece é o seguinte, é que antes dele exibir mesmo o conteúdo HTML, ele pega o dado que está dentro dessa variável e cola dentro do HTML, certo? Não pense que é o HTML que lê variáveis. Não é, certo? É só uma mágica do Django aí que ele faz para que você consiga linkar dados que vêm do seu back-end nos seus templates HTML. Isso é extremamente poderoso e a gente vai conhecendo um pouco mais sobre essa questão de data binding mais para frente. Tá? Você pode fazer isso com qualquer coisa, qualquer tipo de variável. Por exemplo, números. Eu consigo fazer isso, por exemplo, eu consigo fazer uma soma, né? Por que não? Olha só. Número 20 mais 30, por exemplo. Agora basta eu vir aqui, passar uma vírgula, dizer como é que eu vou chamar esse cara lá no meu HTML, vou chamar de num, certo? Pode ser o mesmo nome da variável, mas eu vou chamar de num. E eu vou passar o dado, né? Número. Agora basta eu vir no meu HTML, lá no meu home, fazer o seguinte, olha só. Vou colocar até no H3 num, certo? Quando eu venho aqui recarregar, olha só, 50. 50 é o quê? A soma exata de 20 mais 30. Se eu coloco um número grande, ele me exibe, certo? Então é isso. Nessa aula eu quis te passar como usar o data binding do Django, certo? Ele é uma ferramenta muito útil que a gente vai usar bastante. Ele não é só isso, ele tem uma série de outras ferramentas que permitem com que o HTML fique extremamente poderoso. Por exemplo, mais para frente, a gente vai aprender a como usar estruturas de repetição aqui dentro do HTML, a como usar estruturas condicionais, por exemplo, certo? Ou seja, coisas da programação dentro do HTML que deixa o HTML extremamente poderoso, tá bom? Então é isso, eu te vejo nas próximas aulas.